Seguindo nossos estudos sobre a camada de aplicação, nesse vídeo falaremos sobre os serviços de compartilhamento de arquivos, tratando principalmente de FTP e Samba. Começando com o FTP é um protocolo de transferência de arquivos que foi criado com o objetivo de enviar ou receber arquivos de um servidor remoto. Na sua operação, o FTP usa o tipo de comunicação baseado em cliente-servidor, onde você tem um servidor FTP e um cliente FTP. Então, no servidor, a gente tem os arquivos que podem ser baixados para o cliente ou eu posso enviar arquivos do cliente para o servidor. O FTP, ele utiliza duas portas principais, as portas 20 e 21, usando o protocolo TCP. A porta 21, ela é a primeira que vai receber a conexão e ela serve para controle de tráfego. Então, a partir da porta 21, são enviados comandos para o servidor. O que eu quero fazer no servidor remoto? Por exemplo, eu quero listar um diretório, eu quero acessar um determinado diretório, eu quero fazer o upload de um arquivo, eu quero fazer o download de um arquivo. Então, os comandos, eles são enviados utilizando a porta 21. A porta 20, ela é utilizada para a transferência de dados. Então, quando eu peço para fazer o upload de um arquivo ou o download de um arquivo, esse upload ou esse download é feito utilizando a porta 20. Então, nós temos duas portas em que uma serve para o controle das operações e a outra serve para envio e recebimento de arquivos. Na comunicação cliente-servidor, sempre quem estabelece a conexão é o cliente. E essa conexão na comunicação do FTP, ela é feita via porta de controle. Uma vez que a conexão foi estabelecida, o cliente vai enviar comandos usando a porta 21 e ele pode solicitar o download de um arquivo. Aí é aberto uma segunda conexão para o tráfego de dados. Essa conexão, para o seu funcionamento, o FTP ele pode operar em dois modos, o modo ativo e o modo passivo. Então, quando o cliente quer fazer o envio ou o recebimento de um arquivo, se o servidor FTP estiver operando em modo ativo, o servidor vai estabelecer uma conexão com o cliente usando uma porta alta. O cliente informa qual é a porta alta que ele estará escutando e aí o servidor se conecta ao cliente usando esta porta alta. Isso é um problema, porque alguns firewalls, eles bloqueiam conexões estabelecidas, que são estabelecidas a partir de um host remoto. Então, é comum que esse tipo de conexão, ele seja bloqueado por sistemas de proteção como o firewall. Então, os servidores FTP, eles podem operar também no modo passivo. E aí, no modo passivo, o cliente, quando solicita o envio ou recebimento de alguns dados, ele informa ao servidor qual é a porta alta que ele vai conectar e ele faz uma conexão reversa. Então, o servidor ele vai receber a conexão a partir de uma porta alta na sua porta 20. Então, o cliente, então o formato de operação do FTP pode ser operação ativa ou passiva, e isso impacta na forma como o cliente e o servidor vão estabelecer a conexão e como o cliente e o servidor, quem vai conectar em quem e qual é o formato. Isso também implica em questões de segurança, como por exemplo os firewalls que podem bloquear ou não essa comunicação. O terceiro processo, então, é a transferência dos dados do cliente para o servidor ou do servidor para o cliente. Na comunicação do FTP, existem alguns comandos padrões que podem ser utilizados.
A transferência de dados, ela pode ocorrer em qualquer direção, mas é importante lembrar que a comunicação do FTP nativo, ela não tem segurança, tá? Esse é um protocolo que foi criado quando segurança não era uma preocupação da rede, quando segurança não era um problema. Então, todas as informações são enviadas e recebidas em texto limpo, o que é um problema, porque a gente tem o envio de credenciais de acesso, usuários, senhas, comandos para o servidor remoto. Então, todas as informações, elas trafegam em texto plano. E aí, se houver um spyware no meio do caminho, um espião ouvindo esta conexão, esse espião pode interceptar os comandos e pode obter, por exemplo, o usuário e a senha. Não tem criptografia no FTP nativo. Qual é a solução então? A solução é utilizar protocolos seguros do FTP. Então, o FTP normal não tem criptografia. Nós temos duas alternativas que são alternativas seguras. Nós temos o SFTP, que é um protocolo que utiliza SFTP, que é um protocolo que opera sobre um outro protocolo de acesso remoto, que é o SSH. O SSH, ele criptografa a comunicação por padrão. Então, todos os dados enviados e recebidos, eles são criptografados entre a origem e o destino. O SFTP opera em cima do SSH, permitindo que a comunicação seja feita ou seja realizada de forma segura, de forma criptografada. Outra alternativa é o FTPS. O FTPS, ele implementa a conexão entre a camada de aplicação e a camada de transporte. Ele utiliza SSL TLS para criptografar o processo de comunicação. Então, ambos, tanto o SFTP quanto o FTPS, eles incluem uma camada de segurança que vai implementar criptografia na comunicação, permitindo que a comunicação entre cliente e servidor sejam feitas de forma segura. Outro protocolo de compartilhamento de arquivos é o SMB. O SMB ele é um protocolo para compartilhamentos em sistemas Windows, que permite que sistemas clientes Windows eles consigam acessar arquivos em servidores Linux ou Unix based, por exemplo, sistemas Unix ou macOS. Esses, como o Windows e o Linux ou Unix Based, eles possuem sistemas de arquivos diferentes, os arquivos de um sistema operacional não são acessíveis a outro sistema operacional. Os sistemas operacionais não conseguem ler, não conseguem compreender como aqueles arquivos eles estão mapeados ou como eles estão armazenados no servidor remoto. Então, a alternativa para permitir que ambientes heterogêneos, ou seja, ambientes que têm tanto máquinas Windows quanto máquinas Linux, se comuniquem de forma utilizando protocolos como o SMB. Então, o SMB, que a gente chama de samba, né, um trocadilho com a sigla, ele é um protocolo de compartilhamento de arquivos que opera no formato cliente-servidor. E aí você tem um servidor Linux que vai ter os arquivos e esses arquivos são mapeados no cliente Windows como se esse servidor operasse com o sistema operacional Windows. Tá? Então, o cliente ele está rodando o Windows aqui, vou colocar o W para você saber que aqui está o Windows e aqui é um servidor Linux. Então, o cliente que está operando com o Windows, ele vai acessar os arquivos do servidor como se
arquivos eles estivessem na própria máquina do cliente, ou em um servidor remoto acessível via rede. Então, o que que o Samba faz? Ele permite iniciar, autenticar e encerrar sessões, controlar acesso a arquivos e impressoras e permitir que aplicações enviem ou recebam mensagens de outros dispositivos. Tudo isso é feito usando algumas portas. Então, uma das portas utilizadas pelo SMB é a porta 137. A porta 137, usando o protocolo UDP, vou colocar aqui barra UDP, é uma porta utilizada, é UDP. A porta 137 UDP, ela é utilizada para resolução de nomes usando o protocolo NetBIOS. Então, o Windows ele usa o protocolo NetBIOS. NetBIOS realiza várias funções. Entre as funções do NetBIOS é a resolução de nomes de hosts. E essa porta 137, então, ela é mapeada para os sistemas de forma a permitir resolução de nomes de NetBIOS. É utilizado também a porta 138 no protocolo UDP, também para operar com NetBIOS. Também para operar com NetBIOS. Mas nesse caso, essa porta ela permite a navegação no servidor remoto. Então, para o Windows é como se essa máquina estivesse na rede, né? O acesso é via rede. Então, essa máquina, as pastas, os diretórios e os recursos, como impressora, por exemplo, são mapeados como se estivessem numa rede Windows, e aí eles são acessíveis pela rede. Então, para poder navegar entre esses diretórios, a navegação é feita via porta 138. Outra porta que é utilizada é a porta 139. A porta 139 já opera usando o protocolo TCP na camada de transporte. Tá? Então, aqui são estabelecidas e gerenciadas as sessões de comunicação, permitindo o envio e o recebimento de arquivos. Porque neste momento é preciso verificar, a gente precisa ter a questão da confiabilidade. Eu vou fazer o download de um arquivo, então é preciso que as questões relacionadas à confiabilidade, controle de fluxo, gerenciamento de sessão, elas estejam presentes. Então, nesta porta a gente tem o compartilhamento de arquivos propriamente dito, o envio de arquivos para o servidor ou o download de arquivos do servidor. Todos eles usando o protocolo NetBIOS. Mas existe também a porta 445. Essa porta 445, ela permite a operação do SMB usando, aqui a TCP também, usando sobre TCP/IP. E aí é possível se desvencilhar do protocolo NetBIOS para o gerenciamento da sessão e resoluções de nomes e tal. Então, a porta 445 ela é muito importante para os servidores Samba modernos. E aqui ele vai usar o Direct SMB sobre o TCP/IP, então está operando uma comunicação de rede propriamente dita. Ok, então o SMB ele usa todas essas portas para comunicação, permitindo que um cliente Windows acesse arquivos ou recursos como impressoras, por exemplo, em servidores remotos, como se ele estivesse trabalhando com servidores com dispositivos Windows, né? Então, diferente do FTP que nós vimos antes, os clientes Windows eles vão estabelecer uma conexão de longo prazo. O FTP ele estabelece uma conexão de curto prazo, envia e recebe arquivos e a sessão ela é encerrada. No caso do SMB, é estabelecida uma conexão e essa conexão fica ativa.
é feito via mapeamento de rede. Então, a rede fica disponível para o cliente Windows enquanto ele estiver ativo. Então, uma vez que mapeou, eu consigo acessar o arquivo sempre que eu precisar, né, sem ter que iniciar uma nova sessão. A sensação, para o cliente que está usando o SMB é como se o arquivo estivesse no próprio host local, tá? Como se ele fosse um recurso local, só que como ele está operando pela rede, existe um atraso que pode ser sentido pelo cliente para acessar o servidor remoto. E aí esse atraso, ele é relativo dependendo de quais recursos, de quais tecnologias estão operando nas camadas baixas da rede, ou seja, qual é a velocidade de transferência de dados dessa rede. No entanto, para o cliente, é bastante interessante usar esse protocolo porque ele permite a comunicação entre sistemas heterogêneos, sistemas Windows e Linux, de forma facilitada. Então, é comum que as empresas que não contam com muitos recursos financeiros utilizem sistemas Linux do lado do servidor e utilizem sistemas Windows do lado do cliente. E para permitir essa comunicação, é preciso um protocolo que faça a tradução das conversas entre cliente e servidor, uma vez que os sistemas de arquivos usados pelo Windows e pelo Linux ou pelo Unix são diferentes, a forma de comunicação é diferente. E para que essa comunicação, para que uma comunicação em rede aconteça, é preciso que ambos os lados da comunicação utilizem o mesmo protocolo, ou seja, o mesmo idioma, conversem usando o mesmo protocolo. E aí o SMB vem responder, vem atender a essa necessidade, mapeando os arquivos do Linux como se fossem Windows, de forma que o cliente possa acessar de forma facilitada. Nesse vídeo, nós falamos sobre os serviços de compartilhamento de arquivos, discutindo sobre os serviços FTP e SMB.